Governança, além dessas dimensões, nós temos 3 instâncias complementares, né? E dentro delas há um órgão que é o eixo central da legitimidade, o Conselho de Administração. Daí eu ouço nas empresas, mas nós temos conselho, né? Mas como? Então, olha só, o primeiro nível, né, dessa instância é a governança corporativa. Consolidar isso. O Conselho de Administração é o centro decisório que garante estratégia, sucessão e continuidade. Um conselho robusto, ele assegura, olha, ouçam bem isso, neutralidade, equilíbrio, né? Então, neutralidade dá equilíbrio. Então, ele vai gerar o quê? Equilíbrio aos membros da família e conselheiros independentes. Então, se eu tenho, né, este conselho de administração, eu consigo manter tudo isso equilibrado. Evita conselhos figurativos, que apenas ratificam decisões. Aquele simbólico, né, que a gente falou antes. Exatamente. Confere legitimidade técnica ao sucessor. Se eu tenho um conselho de administração, né? Então, desafiando-o de forma construtiva. Se eu tenho um sucessor, esse conselho de administração e conselheiro externo, automaticamente, ele vai manter a neutralidade, ele vai fazer inquirições, perguntas, colocações que vai fazer todos pensarem neste bem que eu estou falando, não da família, daí num conselho na empresa. Governança corporativa. Tá? Então, o próprio Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele reforça isso. Conselheiros independentes são essenciais para assegurar a credibilidade e transparência sucessória. Mas por que eu tenho que ter alguém de fora? Porque alguém de fora teria que ser, tipo assim, um mediador, que por regra, ele tem como princípio, eu também eu sou mediadora desde 87, você tem que ser mediador para mim, né? Agora, depois que virou lei, mudou um pouquinho, mas mediador para mim tem que ser neutro, imparcial, para usar estas ferramentas da mediação, sendo neutro, imparcial, fazendo essas colocações para que este conselho, quem pertence a esse conselho administrativo, tome as devidas decisões com assertividade e gere, né, maior credibilidade para os seus clientes, né, para essa comunidade social. Um segundo nível, daí vem a familiar. Governança familiar. Então, corporativa, familiar. Aqui entra o conselho de família. Então, ele não fica de fora. E o protocolo familiar. Né? Protocolo familiar formaliza valores, critérios de participação e papéis de atuação. Isso é chave, né? Ele não engessa, ele previne os conflitos e preserva a unidade, né? A harmonia. Então, é muito pelo contrário, né? Então, esses níveis aqui complementares são instrumento que separa a emoção da gestão. Isso é técnica, é disso que ele está falando, né? E transforma a convivência em alinhamento estratégico, que é como trabalhar o planejamento estratégico, né, de toda e qualquer empresa. Os objetivos comuns, quer dizer... Para onde vamos? Todos trabalhando em prol de atingir aquele objetivo. É isso. E um terceiro, que é uma governança de propriedade patrimonial, né? Então, é o campo das decisões societárias. O acordo de acionista, a política de dividendos e as assembleias formais.
né? Então, esses instrumentos traduzem a vontade dos sócios em mecanismo de decisão equilibrados. Então, tudo não fica subentendido, fica claro. As regras, né? Materializa, então, né? Isso, são claras e devem ser seguidas. Então, essa é a proposta de governança corporativa e familiar, né? Elas devem conter cláusulas de liquidez, por exemplo, de mediação ou arbitragem, para evitar que divergências familiares paralisem a empresa. E tem um duplo benefício, porque daí é a empresa que não é paralisada e a família que também não é paralisada, né? Que não é afetada por desequilíbrios, como a gente falou antes, né? Que expressão preocupante, né? Que a empresa pode... O momento de sucessão da empresa pode prejudicar a família ou vice-versa. Então nós falamos de 3 níveis. Primeiro, né, governança corporativa, governança familiar, governança da propriedade. Além desses 3 níveis, o que mais que precisa ser considerado para haver sucesso? Sim, precisa mais 2 complementos críticos, né, que tornam a sucessão previsível e segura. Crítico é porque é muito importante, né? Quando eu falo cargo crítico, é porque aquilo, se sair, me quebra as pernas também, né? Falando popular. É um plano de comunicação, né? Sucessão não é um tema interno só da empresa, é também institucional, né? Então, investidores, bancos, fornecedores, clientes precisam de mensagens claras e consistentes, né? Nada de silêncio. Em sucessão, esse silêncio gera uma insegurança e especulação. Quando é transparente, né? É uma coisa que flui, todo mundo está vendo que você está criando um plano e que não vai cair naquela situação lá do improviso e da urgência, né? E outro é um plano de contingência prevenindo se acontecer uma fatalidade, toda a família deve ter um sucessor, nomear quem será o seu sucessor interino para essas situações. Por quê? Porque daí não está no improviso, porque o improviso custa caro, né? E a contingência aí de você ter, vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar a presidente do Brasil, de uma nação, presidente e vice. Ele já tem um interino.